Eu quero ler de novo Efésios, a partir do versículo 11. Vou focar no versículo 16, que fala da reconciliação, mas só para a gente pegar pé de novo de onde a gente estava, né? E aí nós começamos em 2 Coríntios, capítulo 5, e daí eu quero falar de novo e finalizar, né, esse ministério de reconciliação. Então, vamos ler lá. Eu vou ler agora nessa outra tradução, que é a Nova Almeida Atualizada. Então, se soar um pouquinho diferente, mas eu gosto, né, que a gente escute novas traduções, que a gente acaba prestando atenção e parece que a gente deixa de ficar acostumada sempre com a mesma tradução, então isso é bom. Então, vamos lá. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembre-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, só relembrando aí, né, que Paulo, na verdade, ele estava lembrando quem eram os efésios, né? Eram gentios, e essas somos nós, né? Que a gente chegou à conclusão que nós somos gentias também, porque não somos judias, né? Então, todo que não é judeu é gentio. Então, ele falou que naquele tempo que a gente estava sem Cristo, né? Então, todas essas promessas lindas que a gente tem na palavra de Deus, né? Que a gente traz para nós, elas agora só são para nós, né? Porque nós agora não estamos mais separados, né? Dessas alianças da promessa da comunidade de Israel. Porque, olha no versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, nós, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne, quer dizer, no seu próprio corpo, né? Derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade, né? Então, nós vimos que povo, que briga, que inimizade existia esses dois povos, né? Os judeus e os outros, né? E Deus, ele colocou Jesus para que no seu próprio corpo, na sua carne, né? Porque hoje nós, como igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, né? Aqui na Terra. Então, quando Paulo coloca aí na sua carne, ele quer dizer no corpo de Cristo, custou o derramamento de sangue para ele fazer essa paz nesses dois povos que eram inimigos, né? Inimigos por anos e anos e anos e séculos, né? Então, ele fez a paz. Olha agora o versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, isto é, dos dois povos, criasse em si mesmo uma nova humanidade, né? Na outra tradução é um novo homem, fazendo a paz. Então, os dois povos diferentes brigando, Jesus destruiu essa inimizade e fez um novo povo, uma nova humanidade, né? E o versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Aí esse corpo aí é o corpo místico da igreja. Então, tanto judeus como gentios, nós aqui, se através de Jesus nós podemos ser reconciliadas e agora podemos formar uma única igreja, né? Uma única igreja. Por meio da cruz, vou ler de novo o versículo 16. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela da cruz. O versículo 17. E quando veio,
Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Então, quem esses longes? Os gentios, nós, e aos que estavam perto, os judeus, né? Porque por meio dele, por meio de Cristo Jesus, ambos os povos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Olha que lindo isso aqui. Então, agora, todos nós, todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as tribos do mundo, de todos os tempos, podem ter acesso ao Pai, ao único Deus que está no céu, em um só Espírito. Olha a trindade aí, né? Deus Pai no céu, Jesus que fez a paz, e agora, em um só Espírito, nós temos acesso ao Pai. E o versículo 19, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, nós somos membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. 1 Pedro fala que nós somos pedras vivas, né? Então, por isso que eu disse que nós agora formamos a igreja de Deus, né? Cristo é a pedra angular. Então, nós vamos crescendo santuário dedicado ao Senhor, né? Para que Deus more em nós. Olha que coisa, hein? Deus, nós somos morada de Deus no Espírito. Então, eu queria voltar ali no versículo 16, quando fala que Jesus reconciliou ambos os povos em um só corpo com Deus. Quer dizer, ele pegou ambos os povos e por meio da cruz ele destruiu a inimizade e agora nós formamos a igreja de Cristo. Então, eu queria falar mais sobre esse ministério da reconciliação. Então, agora nós vamos lá para 2 Coríntios, né, que nós estávamos lendo na terça-feira passada. Capítulo 5, a partir do versículo 18 até o final, né? Então, diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu vou repetir. Ora, tudo isso provém de Deus. O que ele quer dizer com tudo isso que provém de Deus? Se vocês voltarem o versículo acima, o versículo 17, ele fala assim, ó, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, tudo isso, todas essas coisas novas, porque agora nós não estamos mais mortas no pecado, agora nós somos novas criaturas. Então, ele fala que tudo isso provém de Deus. O fato de agora nós podermos ser novas criaturas, e isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, a reconciliação, né, a gente viu, parte de Deus, começa em Deus, provém de Deus, né? Então, é Deus que reconciliou consigo mesmo o mundo, né? E nos deu o ministério da reconciliação. Olha o versículo 19. A saber, né, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, o que ele está dizendo aí? Que o mundo antes estava em inimizade com Deus, né? Então,
Deus acabou com aquela inimizade, né? E não podia ser de outra maneira. Essa inimizade só pôde acabar porque Cristo pagou o preço, porque Cristo, no próprio corpo dele, sofrimento, né? Custou a ele sofrimento, custou a ele derramamento de sangue, essa inimizade pôde ser removida. Então, essa inimizade, ela só foi removida para que a gente tivesse paz com Deus, porque foi derramado na cruz o sangue de Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. Aí, olha lá o versículo 20. Portanto, né, por causa disso tudo, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Então, em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus, né? Olha que lindo isso aí, gente. Eu vou ler de novo. Olha, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, né? Então aí é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: vocês já viram, por um acaso, algum juiz lá no meio do julgamento está julgando lá um bandidão terrível, um baita criminoso, estuprador, né? Violento. E aí, vocês já ouviram alguma vez dizer, contar, que um juiz tenha suplicado, né, ao criminoso condenado para ele aceitar o perdão? Alguém já ouviu falar nisso? Eu acho que nunca aconteceu, né? Porque seria um caso tão inusitado que eu acho que sairia em tudo quanto é manchete, né? O juiz fulano de tal presidindo, né? A gente pode pensar assim no crime mais hediondo, né? Por exemplo, daquela menininha que foi jogada, né? Pela janela, pelos pais, né? Ou então daquela menina que matou os pais, né? A gente pensa nesses crimes hediondos. Vocês já pensaram, né? E eles foram condenados, estão presos, estão pagando a pena. Agora, vocês já pensaram, o juiz do caso, depois dele ser condenado, né, foram apresentadas todas as provas, ele fez mesmo, o juiz suplicando para o criminoso, né, aceitar o perdão? Vocês já imaginaram isso? Vocês já imaginaram algum credor, né, suplicando ao devedor que está falido para aceitar a liquidação completa da dívida? Ô, fulano, olha só, por favor, aceite aqui o meu perdão. Olha, eu cancelo a tua dívida, não precisa me pagar mais nada. Por favor, acredite que você não precisa pagar, não. E você diz, eu não acredito, não, eu vou pagar, eu vou ter que pagar, eu sei que eu vou morrer pagando. Vocês já viram contar isso? Mas é isso aí que Deus está falando. Isso é uma coisa tão... A gente, às vezes, não para meditar, né? Como se Deus exortasse por meio de nós. Como se Deus suplicasse, por favor, gente, aceitem o meu perdão. Aceitem que eu pague a dívida por vocês. Aceitem. Eu morri no lugar de vocês. Vocês não precisam mais pagar nada. Vocês já imaginaram isso? Que é o que Paulo está escrevendo aqui, né? Ele escreveu para os Coríntios. Nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Aí ele continua. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus, né? Então, imagina, é impensável a gente imaginar um juiz suplicando para o criminoso condenado que ele aceite o perdão. E ainda assim, gente, é isso que a gente vê. O nosso Senhor Todo-Poderoso, né? Nosso eterno juiz, ele não apenas garante para nós, né, essas bênçãos, mas ainda ele roga com ternura, com insistência,
ele nos solicita a não rejeitarmos esse perdão que ele oferece, essa quitação dessa dívida. Vocês já imaginaram alguém assim? Você imaginou você lá falida? Você não tem direito de nada. Eles vão penhorar a tua casa. Você tem uma semana para desocupar os móveis, porque senão vem lá o caminhão, a tua casa já foi vendida em leilão porque você não pagou, e agora a única coisa que te resta é uma chance de você tirar os teus móveis para não perder tudo. E aí vem lá o credor e fala, por favor, Analice, por favor, eu vou usar o nome da Analice aqui. Olha, você não precisa sair daqui não, por favor, Analice, pegue, eu paguei essa tua dívida para que você pudesse morar aí, para que você continuasse aí, você não me deve nada, por favor, aceite. Analice, eu não quero, eu prefiro morar na ponte. Eu recebo. Oi, Analice? Eu recebo. Você recebe, né? Eu também recebo. Mas você imagina a Analice dizendo, não, eu não aceito isso aí, vou pegar aqui meus móveis, eu tenho uma semana para tirar as minhas coisas daqui, né? Então eu quero essa uma semana, vou tirar tudo, vou colocar lá debaixo da ponte e eu não aceito isso aí que você está me dando. É como se a gente falasse isso para Deus, né? Então, é isso que Paulo está dizendo. Querida, nós somos embaixadoras do Rei dos Reis, aquele que veio fazer a paz. E olha, essa paz que a gente tem não é só paz com Deus, é paz nos relacionamentos, é paz entre as pessoas, é paz com a criação, né? Então, por isso que ele termina lá no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, né? Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que nós podemos nos achegar com ousadia, com confiança ao trono da graça. Por quê? Porque agora Deus não nos vê como nós realmente somos, pecadores. Nós somos ainda pecadores, mas Ele já não nos vê. Ele nos vê através do sangue de Jesus, né? Através do sangue de Jesus. Então, é que ele está, na verdade, dizendo que através de Jesus nós somos revestidos dessa justiça, da justiça que era de Jesus, porque Jesus não teve pecado. Então, essa justiça é imputada, ela é colocada sobre nós e depois ela é implantada, ela é colocada dentro do nosso coração, né? E em todos os sentidos, essa é a justiça de Deus, que agora é colocada sobre nós. Então, eu acho, gente, isso aí muito, muito, muito lindo. Então, uma vez que a gente agora entende, né, o que é essa reconciliação, né? Então, agora, só para fechar um pouquinho mais, eu queria falar dessa palavra reconciliação. Então, quando a gente fala de reconciliação, a gente está querendo dizer, diz respeito à restauração, né? Restaurar algo que sofreu algum tipo de dano, né? Então, quando Adão pecou, né, o primeiro homem, lá no Jardim do Éden, toda a sua descendência, nós aqui, inclusive, nós somos inimigos de Deus, né? Inimigos, nós somos filhos da ira. E Deus, quando Jesus veio, nos reconciliou, ele se fez injustiça, ele recebeu a culpa por nós, né? Então, essa reconciliação é quando a gente recebe assim de uma maneira calma, de uma maneira humilde, a gente consegue se alegrar em Deus através de Jesus Cristo, né? Então, essa reconciliação, essa expiação de culpa,
ela é aplicada para todos nós, para quem aceita Jesus como Salvador, né? Por isso que ele diz que nós que possuímos a fé verdadeira e viva, né? Se nós temos a certeza em Deus de que nossos pecados estão perdoados através dos méritos de Cristo, não dos méritos nossos, através do merecimento de Cristo. Então, nós nós podemos dizer que nós estamos reconciliadas e agora nós desfrutamos, gozamos do favor de Deus, né? Então, a queda do homem, a queda de Adão, ela trouxe uma ruptura de relacionamento, né? E por isso que hoje em dia, o que a gente vê cada vez mais? É em todos os níveis, né? O homem, ele é inimigo de Deus, ele é inimigo dele mesmo, ele é inimigo das pessoas, né? O que a gente mais vê é briga, é discussão, é inimizade. Você vê, a maioria das nossas orações, dos nossos pedidos é o quê? É família. Família, relacionamento, disputa, discussão, briga, desentendimento. É isso que existe, né? Inclusive, a gente vê também, tem versículo que fala que a criação de Deus geme, né? Quando a gente olha para a natureza, o homem não cuida bem da natureza. O homem, do modo geral, o ser humano, não cuida da natureza. Então, a gente vê catástrofes, desastres ecológicos, muita chuva num lugar, muita seca em outro, terremoto, tsunami, tantas coisas, né? Chuva demais, aí você vê a lama escorregando, né? Teve um tempo no Rio de Janeiro que escorregou lá a lama do morro, soterrou um monte de gente. Veja lá, Brumadinho, né? Não precisamos ir tão longe lá atrás, Brumadinho, olha que situação. Então, vocês vejam que o homem ele está em guerra com Deus, em guerra com ele mesmo, em guerra com seu semelhante, em guerra com a natureza. Mas ele fala, Cristo veio fazer a paz, Cristo veio reconciliar o homem com Deus, né? E quando a gente se reconcilia com Deus, a natureza também agradece, né? Então, essa reconciliação, gente, é uma obra divina, uma obra que parte de Deus, né? E ele consegue, através de Jesus Cristo, nos transformar de filhos da ira para filhos de Deus, né? De inimigo para amigo de Deus. E aí, o que acontece do homem que está em paz com Deus? Ele consegue viver em paz, né, com os relacionamentos e consegue viver em paz consigo mesmo, né, com o próximo, com a criação. Por isso que Jesus, ele deu essa missão para os discípulos dele, né? A incumbência de participar com Deus dessa missão, de reconciliar o mundo com ele em primeiro lugar, né? Então, às vezes, né, quando eu peço oração para que Deus nos ajude, né, com essa questão familiar que está acontecendo por conta da partida da Dona Neide, que vocês sabem, e amanhã, né, vem aqui duas irmãs. A gente sabe que não adianta palavras nossas de apaziguamento. Na verdade, todos os problemas estariam resolvidos? Como? Se elas fizessem paz com Deus. Não é verdade? Né? Os problemas do mundo, as guerras, né? Nunca se buscou tanto a paz. Existe até um organismo internacional em prol da paz, né? A ONU. Mas nada disso não adianta, porque o homem está em guerra com Deus e com ele mesmo. Então, consequência, ele está em guerra com o ser humano, né?
com o seu próximo, com o seu vizinho, com o seu familiar e com a natureza, né? Infelizmente. Eu queria ler mais uma passagem com vocês, paralela a essa aí de 2 Coríntios, né? A não ser que vocês tenham alguma pergunta, mas enquanto vocês formulam a pergunta, vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 19. Então, Colossenses é um pouquinho depois de Efésios. Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 19. Então, nós vamos ler do 19 ao 23, que também fala sobre reconciliação. Olha lá. Porque Deus achou por bem que nele, esse nele é Jesus Cristo, residisse toda a plenitude. Quando ele fala essa toda a plenitude, Paulo estava querendo dizer aí que em Jesus, quando ele veio ao mundo, ele possuía todos os atributos de Deus. Ele era Deus e ele era homem, né? Então, por isso que ele fala assim, nele, em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, olha agora, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, veja, Jesus reconciliou, através do sangue dele derramado sobre a cruz, todas as coisas, né? As coisas que estão na terra, né? Criação, criaturas, e as coisas que estão no céu. Quer dizer, são aqueles santos, aqueles salvos que já morreram antes da vinda de Cristo. Eles também foram reconciliados, né? Então, isso que ele está dizendo. E aí, olha no versículo 21. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, aqui está o motivo pelo qual ele fez tudo isso, né? Então, ele fala que a gente precisa compreender essas coisas, né? Que nós no passado, o que nós éramos? Nós estávamos mortas, nós não entendíamos nada, né? Nós éramos estranhos a tudo isso, até no entendimento, né? Na nossa mente, nas coisas que a gente tinha, na nossa compreensão. Por quê? Por causa das obras mais que a gente praticava, por causa do nosso estilo de vida. Então, ele fala que agora, né, por meio do corpo da sua carne, ele fez tudo isso para quê? Olha o objetivo, né? Então, a partir do momento em que a gente crê, ele veio com o objetivo de nos apresentar para que nós fôssemos o quê? Santas, sem culpa, sem nenhum motivo de repreensão, né? Por isso que ele fala irrepreensíveis. E a gente não tem, né, nenhum motivo para agora Deus ficar nos repreendendo, porque Jesus pagou por tudo. Então, por isso que Paulo fala ali no versículo 22, quando ele fala que ele reconciliou no corpo da sua carne. Então, está fazendo a distinção aí que foi o corpo de Cristo que foi colocado na cruz, sofreu, ele derramou seu sangue e ele distingue isso do seu corpo, a igreja, né? Então, e ele reconciliou com isso toda a humanidade, mas só aqueles que creem nele. Olha, isso está escrito lá no versículo 23, vamos ver lá. Olha como ele começa. Então ele fez tudo isso, se é
que vocês permanecem na fé. Então, tem um porém aí. Ele fez tudo isso, ele reconciliou para nos apresentar diante dele mesmo, santas, sem culpa, né? Sem pecado, se é que vocês realmente permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o que ele está dizendo? Se vocês mesmos, agora eu vou me incluir aqui, se é verdade que nós, eu inclusive, permaneço na fé, então todas aquelas bênçãos espirituais, aquelas bênçãos celestiais que a gente leu, que a gente estudou lá em Efésios, né? Que pertencem a nós, que a gente já pode começar a desfrutar, se eu realmente, pela fé, me apropriei por isso, então realmente eu fui reconciliada e realmente eu agora só me resta viver em santidade, viver de uma forma que agrade a Deus, né? Então, por isso que ele fala, não se deixando afastar da esperança do evangelho, né? Essa gloriosa esperança do amor perfeito, né? Que foi pregado e que continua sendo pregado a toda criatura debaixo do céu. Por isso que lá em 1 Coríntios, ele fala que a gente precisa ser embaixadora de Cristo, né? Reconciliando as pessoas. É como se Deus usasse a nossa voz para estar com as pessoas, né? Como aquele juiz, né? Como se fosse possível. A gente sabe que humanamente nunca vai acontecer de um juiz implorar para o bandido, para o criminoso condenado, para ele aceitar o perdão. Não, porque ele não tem direito a perdão. E é mais ou menos isso conosco. Só que o nosso caso é diferente. A gente tem o Deus Todo-Poderoso rogando por nós para a gente se reconciliar com Ele. E agora nós é como se nós fôssemos boca de Deus, somos embaixadoras de Deus. Então o que Ele espera de nós é que a gente rogue as pessoas que estão ao nosso redor, que elas se reconciliem, que elas façam as pazes com Deus, que não vivam mais sem entendimento, né? Praticando aquelas coisas horrorosas, né? Que a gente sempre praticava antes de aceitar Jesus. Deu para entender, meninas? Faltam 4 minutos. Eu queria ainda falar também sobre a justificação, já que eu falei do Ministério da Reconciliação. Mas, deixa eu ver, são 15 para as 4. E faltam 3 minutos. Eu não sei se a gente se reúne de novo num outro bloco para vocês tirarem dúvida, para eu falar mais alguma coisa, ou se eu deixo para falar do Ministério da Justificação. Eu preciso sair, Cláudia. Sim, se deixar para semana que vem, eu agradeço, porque aí eu não perco. Mas de qualquer maneira você não iria perder, Rosana, porque daí eu posto tudo. Mas tudo bem, a Rosana não pode. Alguém mais quer se manifestar? Também posso ver. Também posso ver na gravação. Pode, né? Se vocês tiverem dúvida também, lembra que pelo WhatsApp a gente sempre tem a opção de vocês, se vocês quiserem fazer uma chamada de vídeo, né? Não custa nada. Então a gente pode se olhar uma a uma, né? E podemos até conversar, que eu acho que olhando olho no olho. Claro que melhor mesmo seria a gente se reunir, né? Mas como está proibido por enquanto, então, pelo menos a gente se olha, olho no olho. Aí você manda uma mensagenzinha dizendo que você vai fazer uma chamada de vídeo, né? Para não pegar lá a outra descabelada. Aí a gente, me dá 5 minutinhos. Aí você vai lá, arruma aqui, né? Pronto. Então, fica essa opção. Bom, não sei, Zuma, Eliane, Analice, Cláudia, Neia, Clélia. Vamos parar aqui, faltam 2 minutos.
Eu tenho uma reunião às 4, mas se vocês quiserem seguir, como fica gravado também, vocês também têm aí acho que se a maioria puder, dá para seguir. Uhum. Então, Rosana e Claudinha não podem. Eu também vou sair, Cláudia. Eliane também não pode. Então, Zuma, então é melhor deixar, né? Então, vamos deixar? É, né? Se a Meninas, maioria não... Então, tá faltando 3 não puder, esse pena, um mas tudo bem. minutinho. Se vocês puderem, escutem aquela mensagem da missionária Edmeia Williams. É uma mensagem assim longa, mas eu acho edificante. E orem, meninas, orem, peçam para que o Espírito Santo, né, ajude vocês, né, a compreender isso aí, a mostrar para vocês, né, quando e onde e como vocês podem estar exercendo esse ministério da reconciliação. Muitas vezes, esse ministério ele vai ser mais eficaz, não é por palavras de convencimento da nossa boca, mas é pelos nossos joelhos dobrados em oração a favor das pessoas que a gente sabe que precisam ser reconciliadas com Deus. E aí a gente se coloca nas mãos dele, para que ele use a nossa vida, use as oportunidades, para que nós, na hora que a gente abrir a boca, a gente abra a boca para usar a palavra de Deus, que é viva, eficaz, mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, não é a nossa palavra, mas é a palavra de Deus que vai penetrar no coração das pessoas e vai fazer a obra de reconciliação, né? Amém. Então, não são as nossas palavras de sabedoria, tá bom? Então, vamos pedir